Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos! Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento, sempre com um convidado especial. André Marcília é advogado constitucionalista e vem se especializando na defesa da liberdade de expressão. André acabou de publicar um livro, Censura por Toda Parte, no qual conta a sua experiência como o primeiro advogado do inquérito das fake news. André, obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo à Entrevista com o Dávila. Obrigado, Dávila. É um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. André, você acabou de lançar esse livro, Censura por Toda Parte, e, na verdade, você relata como foi a sua experiência como advogado no famoso inquérito da fake news, que você acabou sendo o primeiro advogado do inquérito da fake news, e você começa a relatar em 2019, um pouco antes da Semana Santa, quando você recebe um telefonema da redação, então, da revista Cruzoé, e com esse caso emblemático que hoje se tornou um grande marco nessa defesa no debate sobre a liberdade de expressão, né? Conta um pouco para a gente, primeiro, o que você aprendeu nesse caso sobre a censura e, antes de tudo, como você define censura para pautar a nossa conversa. Bom, olha, censura é sempre algo que nos faz desaprender sobre o direito. Eu acho que talvez essa seja o grande aprendizado. O aprendizado é a gente vai desaprendendo aquilo que, de alguma forma, nas faculdades a gente aprende ou ensina ou dialoga sobre. Porque a censura, a definição mais técnica de censura, ela é uma restrição, mas não apenas uma restrição indevida. E indevida porque o julgador poderia, ou aquela pessoa que detém o poder concentrado, ele poderia escolher qualquer coisa menos gravosa e ele escolhe a censura. Então, às vezes, a censura é fruto da ignorância de quem está com esse poder nas mãos, ou às vezes até de uma intenção que não seja das melhores, vamos dizer assim. Mas, seja como for, a censura é sempre uma excrescência do sistema. Ela não faz parte do direito. É importante que a gente entenda e deixe isso muito solidificado. Não dá para pensar, a censura às vezes, ou a censura dessa vez, ou a censura desse momento, ou foi importante. Não, nunca é. Nunca existe uma finalidade moral para a censura e é preciso que a gente enxergue ela, de fato, como algo de fora do direito e algo que dentro, ao adentrar ao sistema, ela sempre o compromete e soterra tudo aquilo que a gente aprende em termos de princípios constitucionais. Agora, André, o que chama atenção no livro é que parece que numa democracia a censura inexiste. Então, sempre que imaginamos em censura, pensamos em regimes antiliberais, autoritários, ditaduras. Mas você, no seu livro, traz um conceito muito interessante, que a censura na democracia ela é difusa. Ela está em todos os poderes, ela pode estar desde o poder da iniciativa privada até no legislativo, no executivo e no judiciário. Explica essa governança da censura nas democracias, que ao ser difusa parece que não é censura. É isso, Dávila. A censura, ela é característica do exercício concentrado de um poder. Então, isso não significa que ela seja exclusiva de um poder ou que aquele poder precise estar necessariamente corrompido para exercer a censura. Tem censura que é sem querer. Tem censura que é advinda de erro, de equívoco de um juiz, ou mesmo de, qualquer pessoa que exerça o poder, até da própria sociedade civil. Há a possibilidade de, dentro de, por exemplo, determinadas organizações não governamentais, você concentrar o poder e exercer censura sobre os outros, como acontece, às vezes, até em episódios de cancelamento. Então, a censura, a gente não pode entendê-la apenas como sinônimo de ditadura ou apenas em regimes absolutamente autoritários ou totalitários. Não, ela faz parte do dia a dia. Inclusive, no livro eu digo que a censura nunca deixou de existir e nunca nos deixará também. Nós temos, de alguma forma, aprender a conviver com ela e isso é relevante até para a própria imprensa, para a sociedade de uma forma geral compreender, porque se a gente acreditar que censura é sinônimo de ditadura, sempre que a gente reconhecer uma censura, a gente está reconhecendo automaticamente que estamos numa ditadura. E aí há um imenso receio de reconhecer o caso de censura e a gente acaba deixando de enxergar
que há censura ali. Precisamos reconhecer a censura, mesmo que ela esteja infiltrada ou inserida num contexto democrático. Agora, você menciona outra coisa muito interessante no livro, que é esses atos de censura, por exemplo, aparecem num juiz de primeira instância, tal, mas existia sempre um certo conforto que, quando escalado o processo e chegasse ao Supremo, que o Supremo Tribunal Federal fosse sempre uma instância que não, aqui jamais a censura será reconhecida. Aqui, o artigo 5º da Constituição, uma cláusula pétrea de que temos a liberdade de expressar nossas opiniões, crenças, pensamentos, aqui para qualquer decisão que resvale em censura em outras instâncias. Mas o que você mostra que, nesse caso especificamente do inquérito da fake news, que foi aberto no Supremo, que viola esse princípio. E isso chamou atenção, porque, como você bem coloca, era uma reportagem totalmente verídica, em cima de fatos conhecidos e que não havia nada ali que pudesse ser considerado uma ofensa, né? Que aquilo era informação jornalística. O que aconteceu? O que acha que mudou o humor no Supremo em relação a um tema que a vida inteira o Supremo tratou com total deferência e respeito à Constituição e à sua cláusula pétrea? Essa é uma pergunta central e de extrema relevância. Quer dizer, o que acontece? A gente tinha uma tradição, de alguma forma, às vezes até caótica, em termos de liberdade de expressão no Supremo. Então, nem todas as decisões eram coerentes umas com as outras. O Brasil é um país complicado. Os ministros, você pega, por exemplo, nas cortes norte-americanas, Suprema Corte norte-americana, a tendência de mudança de entendimento é a cada 15 anos, a cada 20 anos. No Brasil, isso acontece a cada 15 ou 20 dias, talvez. Então, é difícil que haja uma coerência quando se decide muito sobre qualquer coisa e de forma, às vezes, contraditória. Mas nós tínhamos uma tradição, de fato. Enxergávamos o STF como um lugar com certa tranquilidade, a liberdade de expressão ia ser sempre bem recebida, bem acolhida. A partir de 19, muda-se esse entendimento. E por que muda esse entendimento? Acredito eu, e aí é uma análise, claro, pessoal, mas que a gente teve como o centro dessa história o fato de que, em 2018, as redes sociais foram absolutamente relevantes para as eleições. Nós temos, a partir desse momento, eleições muito impulsionadas pelo exercício da liberdade de expressão nas redes sociais. E elas, redes sociais, passaram então a ser talvez enxergadas não só pelo Supremo, mas pela classe política de uma forma geral, como um potencial risco, um lugar sem controle, um lugar que era necessário se dedicar uma mão mais forte, etc., com todo o autoritarismo que nos é peculiar no Brasil, no brasileiro e nos nossos juízes. Então, isso para mim foi relevante. Em 2019 surge o inquérito das fake news, para, de alguma forma, controlar o discurso que corria solto nas redes sociais. Agora, isso é um ponto muito importante. A censura, então, veio, de uma certa forma, para acabar com a algazarra, com a balbúrdia, com o barulho, com uma discussão passional e até irracional nas redes sociais, ou seja, ela é exercida com um efeito moralizador da democracia? Com efeito moralizador, sem dúvida. A liberdade de expressão, hoje em dia, inclusive, isso está bem sedimentado. A gente vê a torto e a direito nas decisões do STF que a liberdade de expressão é vista como finalística, uma finalidade moral. Você pode exercer a liberdade de expressão contanto que, para que os seus princípios democráticos vão adiante, que, enfim, você demonstre a sua visão democrática. Bom, a liberdade de expressão, ela surge, ou ela existe em países civilizados justamente para você questionar aquilo que está sedimentado, e não para você reforçar. Para você reforçar algo que está sedimentado, você não precisa de liberdade de expressão. O próprio consenso dá conta. A liberdade de expressão deveria existir justamente para questionar aquilo que é um valor da nação, justamente para que a verdade, para que a democracia, para que, enfim, esses nossos valores tão caros, tão importantes, sejam questionados e, com isso, eles avancem, eles evoluam. É com a discussão e o questionamento que a gente cresce. Não é botando na estante
transparente num vaso de cristal os nossos valores, que nós os protegemos. Ao contrário, a gente trata eles de uma forma infantilizada, assim. Então, esse entendimento é um entendimento de que a liberdade de expressão precisa ser protegida do debate, de alguma forma higienizar o debate, de alguma maneira, como você disse, ser moralizante a forma como os tribunais tratam a liberdade de expressão. Essa é uma visão paternalista. E por ser paternalista é autoritária. E por ser autoritária não é bem-vinda em uma democracia. Agora, esse é um ponto importante. Havia um consenso, você acha, a partir de 2019, 2020, entre as instituições políticas no Brasil, aí não só o judiciário, executivo, legislativo, classe política em geral, de que a liberdade de expressão havia passado uma fronteira do civilizatório, uma fronteira do respeituoso, do tolerante, e que era preciso mesmo dar uma puxada de freio de mão para conter isso? Acredito que sim. Para além da questão de moeda eleitoral, vamos dizer assim, que as redes sociais transformaram a partir de 18, isso foi percebido pela classe política, há também uma visão de que as redes sociais elas têm um componente que nós não tínhamos antes no debate público, que é o filtro. Então, estávamos acostumados, por exemplo, à imprensa. A imprensa, ela possui um filtro, né? Eu, hoje aqui estou sendo entrevistado, porque não é porque eu bati lá na porta e entrei, mas sim porque eu fui convidado e etc. A imprensa, ela filtra. Enfim, eu estou aqui, as pessoas viram o meu currículo, as pessoas sabem quem eu sou, eu tenho, enfim, alguma razão para cá estar. Você nas redes sociais não tem filtro nenhum, você vai lá, faz um perfil e diz o que você quer. Isso assusta. Um país que sempre trata, ou sempre tratou a liberdade de expressão, os tribunais, os governos, a sociedade pública, as empresas, todos nós sempre tratamos a liberdade de expressão com uma certa ressalva, com um certo receio, como um elemento talvez de risco ou de perigo. Essa visão, dentro das redes sociais, sem filtro nenhum, causa espanto. Eu acho que esse é um ponto relevante. Aliás, esse é um ponto relevante, inclusive, que os tribunais hoje utilizam para justificar seu desejo de regular também as redes sociais. Porque quando se pensa em regular as redes sociais, é justamente isso. A imprensa está regulada. Então, agora precisamos regular as redes sociais. Sob essa circunstância de que elas não têm filtro, então, portanto, o exercício dentro delas é um risco. É um risco? Pode ser, mas é um maior risco se a gente regula, ou se a gente cerceia, ou se a gente controla de uma maneira autoritária. Agora, esse é um ponto que é uma discussão não só no Brasil, como no mundo hoje, né, André? Porque, na verdade, a preocupação com a inteligência artificial, a preocupação com a não responsabilização de quem produz o conteúdo, a utilização de robôs. Como é que nós podemos realmente preservar a liberdade de expressão nas democracias com esses desdobramentos tecnológicos que, de certa forma, tentam adulterar essa real liberdade de expressão? Sem dúvida. Eu sempre digo, as pessoas falam, você tem críticas à regulação das redes, você é contra a regulação. Eu falo, eu sou advogado, se eu for contra a regulação, eu não tenho o que fazer. Eu vivo de regulação. É claro que eu sou a favor de regulação, porque ela é minha ferramenta de trabalho. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que uma regulação ruim é mais nociva do que a ausência da regulação. Porque na ausência de regulação, nós temos elementos jurídicos suficientes para dar conta. Então, fake news. O que são fake news? Hoje a gente tem 12 projetos tramitando sobre fake news e nenhum deles define o que é fake news. Então, se você não define, você vai entregar uma carta em branco para um juiz dizer o que é fake news no caso concreto. Isso é um perigo. Então, tem que definir o que é fake news para regular fake news. Então, esse é um ponto importante. Se eu quero regular as redes sociais, eu preciso entender qual é o meu objetivo. O objetivo, por exemplo, dos países lá fora é de transparência. O nosso objetivo aqui é de transparência? Bom, boa parte dos projetos de regulação que a gente tem de redes sociais hoje é de controle. Controle de conteúdo. Controle de conteúdo não tem nada a ver com transparência. Transparência, Dávila, tem a ver o seguinte: por que, por exemplo, as redes sociais
distribuem determinados conteúdos com maior vigor para esse e para aquele usuário, ou desse ou daquele usuário. Por que a minha antena nas redes sociais funciona mais do que a sua? Ou por que a sua chega em mais gente? Por quê? É por pagamento? É pelo assunto? É isso que a gente precisa entender das redes. As redes precisam ser transparentes. Isso nada tem a ver com as regulações que a gente tem proposto ultimamente, que é controlar conteúdo. As pessoas falam para mim assim, mas lá fora regularam. Sim, lá fora na Europa regularam. Lá na Europa regularam, mas na Venezuela também estão querendo regular. Então é necessário que a gente entenda que regular em si não é um bem por si próprio. Não existe uma ideia de que só regular resolve. Não, regular bem resolve. Regular com uma ideia adequada do que se quer com a regulação. É necessário que tenha essa visão correta, técnica, jurídica e não simplesmente política de regulação. Então, André, você acha que é possível regulamentar a legislação hoje em relação à inteligência artificial quando conhecemos tão pouco? Nós não deveríamos, por enquanto, aprender a utilizar o nosso próprio Código Civil, nossa legislação penal, esperar amadurecer um pouco esse debate antes de avançar com a regulamentação? Não, sem dúvida. É importante que a gente primeiro vá para a prática. A inteligência artificial, de alguma forma, ela os grandes perigos da inteligência artificial, né, de fazer com que as pessoas percam empregos, que as pessoas não tenham, sejam simplesmente enganadas por vídeos editados, etc. Tudo isso é necessário que a gente faça pequenos ajustes já, desde cara. Mas regular exaustivamente é impossível, seria inviável. É fazer algo para amanhã estar envelhecido. Não tem o menor sentido. É relevante o debate, está sendo feito um debate, a gente tem um PL, sobretudo o 2338, que está tratando disso. O debate é importante, haver projetos de lei, tudo isso é relevante, mas a gente não pode querer agora, nesse momento, legislar de forma exaustiva a respeito do tema, porque senão amanhã está velha a lei, não adianta nada. Nós tivemos uma boa experiência com o Marco Civil da internet. Esperamos amadurecer um pouco antes de aproveitar para aprovar o Marco Civil da internet, que foi até internacionalmente reconhecido como um bom marco. Como é que você vê o Marco Civil da internet e se essa experiência pode nos ajudar a regulamentar a inteligência artificial? Pode, sem dúvida. O Marco Civil ele teve essa característica de a jurisprudência, ela guiou a lei, né? A lei foi decorrência de decisões práticas tomadas no curso do tempo, né? Então, quando o Marco Civil surge, ele surge já amadurecido pelas experiências práticas dos juízes. E é isso que uma lei deve ser feita, sobretudo a respeito de questões que envolvem tecnologia, como, no caso, o Marco Civil envolvia a internet e agora a inteligência artificial. Agora, o que é preocupante nesse mundo da censura, como você bem colocou no caso brasileiro, tudo que tem a ver com regulamentação tem a ver com controle de conteúdo. Na verdade, o que é a verdade, né? Na própria lei, que graças a Deus que foi enterrado o PL da fake news, uma das coisas que nós tínhamos em discussão era a criação de um comitê que praticamente decidiria o que é a verdade ou não. Como você vê esta visão paternalista, como você bem menciona, do Estado, essa visão do Estado centralizador, querendo, por meio do controle, definir o que é verdade e o que não é verdade? Isso é insano, vamos dizer assim. Não tem outra palavra para dedicar a tentativa do Estado de dizer às pessoas o que é ou não verdade. Até porque, Dávila, eu sempre digo, a gente viveu na Grécia clássica uma discussão imensa sobre o que era verdade, de Aristóteles, Platão, todos eles se dedicaram a esse tema e não chegaram a uma conclusão. Então é um pouco de pretensão achar que a gente aqui no Brasil, que os nossos ministros ou os nossos legisladores vão dar conta desse recado, que toda a filosofia durante o percurso histórico nosso não deu. É óbvio que isso é ingênuo. Não dá para a gente querer que dentro das redes sociais exista um mundo que não existe fora.
Não quero discurso de ódio, certo, mas na rua tem ódio? Tem. Não quero violência nas redes sociais, certo, mas na rua tudo bem, aí eu tolero. Não quero mentira, mas nas redes sociais, sim, mas você mente no seu dia a dia, minto. Bom, então você quer o quê? Você quer um mundo encantado? Eu sempre digo, liberdade de expressão, nesses casos, ela sempre é afetada de uma forma injusta, muito injusta, porque eu quero uma liberdade de expressão de Teletubbies, dentro das redes sociais, uma liberdade fantasiosa, uma liberdade mentirosa, mas fora das redes eu sei que o mundo não é assim. Então eu quero uma fantasia, eu quero entrar nas redes sociais para viver um mundo que não existe. É injusto exigir das redes sociais algo que a gente não exige do mundo real. A gente aprende a conviver com violência, com ódio, com mentira fora das redes. A gente ensina os nossos filhos a lidar com isso e a gente vai para as redes e quer que de cima para baixo os juízes, os governantes e os donos de plataforma nos façam não ter contato com nada que nos traga qualquer afetação à sensibilidade. Isso é de uma burrice, não tem outro termo, atroz. Até porque é dentro das redes sociais hoje que o debate público é feito. E como é que o debate público vai ser feito se nós pretendemos que ele não tenha isso, não tenha aquilo, não tenha ódio, não tenha violência, não tenha nada? Se é para ele não ter nada, então não tem debate também. Isso é muito preocupante. Isso vai empobrecendo o debate na democracia e empobrece uma coisa muito importante, que é o poder da crítica, o poder fiscalizador sério, né, que se tem ao poder do governante, né, ou das instituições. Como você vê esse empobrecimento do debate da democracia? Isso pode enfraquecer a crença na democracia? Sem dúvida. Hoje as pessoas debatem com medo. Hoje as pessoas debatem sem saber exatamente até que ponto o debate pode ir. Porque é isso, você quando tenta extirpar o ódio, a violência, a fake news, é aquela história de jogar a criança junto com a bacia do banho. Né? Então você joga a liberdade de expressão junto, porque é inviável promover um debate, Dávila, em que não tenha ódio, fake news ou alguma mentira. Né? É inviável. Eu sempre dou exemplo que em palestras, vou dar uma palestra e falo assim, alguém vai sair daqui ofendido. Não tem jeito. Vai ter gente que sai daqui ofendido por eu existir. Como é que eu posso não ofender alguém quando eu me expresso por 1 hora, 2, enfim, para 10 mil pessoas? Pô, não tem como alguém não se ofender. Se eu entender que eu não posso promover nada que não seja positivo por meio da minha fala, eu estou, nesse momento, decretando que a minha fala é ilícita. E de que falar é ilícito. E de que a fala do outro é ilícito. Sendo que qualquer democracia, qualquer conceito moderno, do que quer que seja, ele é resultado de debates acalorados. Ele é resultado de pontos de vista diferentes sobre determinadas situações. Hoje, por exemplo, a gente tem visto isso, nessa discussão, se Maduro é de direita, Maduro é de esquerda. Claro, tem muita manipulação nesse debate, mas é relevante que as pessoas possam dizer o que querem. Possam pensar diferente e disso se conclua algo. A liberdade de expressão, ela não existe se não for em função do debate. E o debate não existe se não existirem pontos de vista dissidentes. Que a partir da dissidência se construa um consenso. Não existe nada em termos de liberdade de expressão que possa ser previamente entregue a alguém. Você pode falar, mas, você pode dizer mas, você só pode falar se for nesse contexto, você só pode promover valores positivos. Bom, isso você mata o debate, porque tudo aquilo, repito, que nós temos hoje em termos de valores democráticos foi resultado de pessoas que pensavam diferente. Falamos aqui de Aristóteles. Aristóteles tem no livro A Política uma crítica severa à democracia. Vamos prender Aristóteles? Não, vamos ouvir o que ele tem a dizer e debater em cima. Agora, sempre existiu por trás desse conceito de liberdade de expressão que era preciso ter, voltando a Aristóteles, como você acabou de dizer, o senso de virtude. Precisa ter o senso de virtude cívica para poder exercer bem a liberdade, né? O senso de civilidade, de respeito. E quando essas coisas desaparecem, parece que esse sentimento de liberdade de expressão é ilimitado. A liberdade, ela é ilimitada ou ela é limitada, vamos dizer, por esse arcabouço de valores filosóficos, morais,
e comunitários que existem nas democracias. Ela não é ilimitada a partir do momento em que ela passa a vigorar dentro do Estado de Direito. Então, nenhuma regra dentro do Estado de Direito é ilimitada. Por quê? Porque ela está sendo promulgada por alguém, por um governo, está sendo concedida aos seus cidadãos. Então, não tem a menor possibilidade de a gente dizer que dentro de um Estado democrático, de direito, enfim, exista alguma coisa ilimitada, nem a liberdade. Isso não significa que ela não deve ser ampla. E ser ampla não significa que ela não deve ser responsabilizada, que as pessoas que a exercem mal devam ser responsabilizadas. E esse é outro mito que existe no Brasil. As pessoas hoje em dia não podem ser responsabilizadas, ninguém consegue responsabilizar se nós não regularmos, por exemplo, as redes sociais. Não é verdade. Nós temos instrumentos suficientes para regular. E as regulações, como a gente mencionou, também não conceituam aquilo que elas pretendem regular. Então, eu vou regular as redes por conta do discurso de ódio, certo? E o que é discurso de ódio? As pessoas não sabem, porque não tem hoje discurso de ódio na lei. Eu vou regular por conta de fake news, mas os projetos que falam de fake news não dizem o que é fake news. Então, não adianta regular e também não conceituar adequadamente. Hoje, o que é ódio pode ser concebido, por exemplo, como um abuso de direito que está no Código Civil. Por exemplo, fake news podem ser encaixadas tranquilamente como difamação ou calúnia, que estão previstos, são tipos penais previstos no nosso Código Penal. Então, nós temos como dar conta de responsabilizar as pessoas que exercem mal a liberdade. Isso não quer dizer, repito, que ela seja limitada no Estado, mas não quer dizer que a gente também não deva entendê-la da forma mais ampla possível. Quanto mais restrita, menor a capacidade que a gente vai ter de estar tranquilo e a exercer sem medo. Agora, vamos a alguns casos concretos que resvalaram no debate sobre liberdade de expressão. Por exemplo, a questão de um parlamentar que tem o direito de se expressar e esse parlamentar, veja, até ser ele mesmo preso, o seu mandado cerceado. Isso é censura ou não? Eu entendo que sim, Dávila. A imunidade parlamentar, aliás, foi uma das vítimas desses modernos inquéritos. Esses inquéritos das fake news. E quando a gente fala inquéritos, a gente está falando no plural, porque quando eu comecei lá, fui o primeiro advogado a atuar nos inquéritos em 19, existiu o inquérito 4781. Hoje são mais de 9 inquéritos. Eu brinco que quando eu cheguei, lá era tudo mato. Hoje não, né? Hoje, enfim, tem lá todo um condomínio muito bem estabelecido de 9 inquéritos com petições esparsas, é uma montanha de coisas. Por tempo indeterminado? Por tempo indeterminado, já faz mais de 5 anos que esses inquéritos estão lá. Depois vai havendo puxadinho dos inquéritos iniciais e eles vão se prorrogando eternamente. A imunidade parlamentar, ela tem a consequência que foi sobre ela foi despejada, derramada por conta desse inquérito, é muito nociva. A gente tem hoje a imunidade, por exemplo, a imunidade parlamentar sempre se entendeu que ela era ampla para todo e qualquer assunto. Hoje passou-se a entender coisas, por exemplo, que nas redes sociais a imunidade parlamentar não vale. Bom, mas se um candidato vai para as redes sociais e faz campanha, essa campanha é regulada pelos tribunais, como é que então a imunidade, se os tribunais acreditam que fazer campanha nas redes é uma atitude de parlamentar, de candidato a parlamentar, então como é que o exercício da liberdade de expressão nas redes sociais não vai ser tratado também como uma função parlamentar? É claro que é. Nas redes sociais também, portanto, deveria incidir a imunidade parlamentar e é algo que os tribunais já entenderam que não. Então, essas relativizações vão machucando de tal maneira a imunidade parlamentar que hoje os nossos congressistas estão receosos de exercer talvez a sua maior função, que é parlar. É para isso que eles existem. A matéria-prima das redes sociais e a matéria-prima dos parlamentares, dos jornalistas, dos advogados é falar. Outro dia, Dávila, teve uma decisão no Rio de Janeiro em que um juiz de primeira instância, e você vê como isso vai escalonando para baixo, inclusive, um juiz de primeira instância multou um advogado por se manifestar em excesso. Que loucura. É uma loucura. Então a gente vai tornando a fala algo perigoso, algo tido como nocivo e algo tido como criminoso. Bom, nós pegamos o caso do parlamentar. Então a imunidade parlamentar hoje
nesse novo pensamento está sendo cerceado, ou seja, é uma censura sendo exercida. Relativizada. Né? Relativizada. Uma outra questão é influenciadores em rede social que também se manifestam de uma forma até pregando ideias mais antiliberais, autoritárias. Isso é cerceamento da liberdade de expressão? É censura? Ou é o exercício pleno de liberdade de expressão? Depende do caso, claro. Mas existe talvez uma confusão muito notória em relação a alguns desses influenciadores. Talvez a gente possa aqui localizar um dos mais conhecidos casos, que é o do podcaster Monark, que foi, inclusive, condenado por instigar, né, a criação de um partido nazista e etc. E o que ele fez, a fala dele, percebe-se claramente que era uma fala opinativa. Certo ou errada, ninguém aqui está julgando a fala ou a opinião dele, mas é uma fala opinativa no sentido de e se? Então ele cogita. E se? Ele cogitou. Cogitar não pode ser instigar. Se cogitar alguma coisa for instigar, então também, de novo, a gente tem um momento de censura à liberdade de expressão instaurado. Vou dar um exemplo prático de como isso pode ser perigoso. Se eu não puder instigar, instigar não, mas se eu não puder cogitar a possibilidade de algo que seja ilícito como parte do debate, se a gente for olhar para trás, antes da abolição dos escravos, você não poderia cogitar a abolição, porque a abolição era algo ilícito dentro daquela sociedade. Os abolicionistas cogitavam algo ilícito, né? E o debate era possível. É claro que é um exemplo aqui, talvez apenas para chocar, mas é um pouco isso. A gente teve o próprio STF entendendo que a marcha da maconha, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, era possível. Quer dizer, você podia marchar em favor de algo que era considerado ilícito. Então, o ser ilícito não significa que não se pode tocar naquele assunto. A gente não pode criar temas que são intocáveis, que são sacralizados, senão o debate sobre eles fica impossível. Outro dia, Dávila, só como exemplo, vi uma filósofa dizer o seguinte, que o racismo não se discute, que o racismo ele não pode ser discutido, que a gente pode discutir o gosto do sorvete, era isso que ela dizia. Como que não pode se discutir o racismo? Deve-se discutir o racismo. O racismo, o conceito de hoje de racismo, ele é decorrência de discussão. A gente tem o conceito de racismo hoje pela discussão que houve durante o percurso histórico, mas não. Hoje, então, chegou-se a um ponto em que a gente criou uma capa para temas, para alguns temas, e aí eles não podem ser discutidos. A verdade, a democracia e etc, etc. Isso é ruim. Isso é um perigo para a democracia, porque o debate é justamente o que mantém o dinamismo democrático ativo. Nós temos também a questão das políticas identitárias, ou seja, se você não está no lugar de fala, você não pode se manifestar sobre aquele assunto, não só sobre racismo, sobre gênero, sobre... Como você vê essa contaminação desse debate identitário no exercício da liberdade de expressão? Isso se tornou uma outra forma de censura? Sim, tornou-se, e eu creio até, Dávila, que essa vai ser a forma mais aguda de censura no futuro, né? Quando talvez os nossos tribunais abrandarem em relação às questões de democracia, etc., talvez esse mundo woke ocupe esse lugar. Eu vou dar um exemplo prático disso para que a gente compreenda onde a gente está. Eu tive um caso há alguns anos em que uma juíza disse que, na sua sentença, que a matéria do jornalista devia ser condenada e ele era condenável simplesmente porque a parte contrária tinha se sentido ofendida. E a parte se sentir ofendida era suficiente para a condenação. E eu fui procurar a juíza e disse a ela o seguinte: bom, nesse momento a senhora acabou com a nossa profissão, com a sua e com a minha, porque ninguém entra com uma ação que está alegre. A pessoa entra com uma ação que se sente ofendida. Então, se sentir ofendida é o suficiente, não precisa de juiz, não precisa de advogado e acabou o direito. Veja onde que isso pode chegar. A sensibilidade do outro não pode ser a medida
do lícito e do ilícito, e sim a intenção de quem fala. É assim, por exemplo, que os nossos crimes contra a honra funcionam, calúnia, injúria e tal. A intenção de quem fala é decisiva, mas os tribunais têm invertido isso e tornado a sensibilidade do outro como a métrica. Isso, na prática, tem muito a ver com essas questões todas identitárias, de que nós temos de tomar cuidado com esse grupo. Na prática, isso inviabiliza o debate, a liberdade de expressão e o próprio direito. Aliás, um tema que está cada vez mais censurado é justamente a questão do humor, da arte. Como a arte, o humor, deve ser tratado à luz da liberdade de expressão, porque daqui a pouco nós vamos perder completamente a capacidade de fazer o outro rir, porque qualquer caricatura que se for feita, a pessoa vai se sentir ofendida. Como tratar a arte e a cultura nesta lógica? O Brasil talvez seja o único país do mundo que leva o humor a sério, né? Talvez a gente não leva nada a sério, talvez o humor é a única coisa que a gente não deveria levar, a gente leva. Você vê como aqui as coisas são um pouco do avesso. O humor é arte, né? O humor, ele nasceu e viveu e se desenvolveu enquanto arte. É assim que ele tem que ser encarado. Um exemplo clássico que se utiliza para falar de limite de liberdade de expressão é a história da pessoa que entra no teatro e grita fogo, né? Então, se a pessoa grita de cima do palco, é um ator, fogo, claro, aquilo está dentro de uma cena e você não vai achar que é ilícito. Mas se a pessoa entra pelos corredores e grita fogo e causa uma balbúrdia para todo mundo achar que o prédio está pegando fogo, aquela causou um ilícito, porque não é mais liberdade de expressão, é uma ação. E é isso também para o humor. Se uma pessoa faz uma piada de cima de um palco, é impossível pensar que ela seja caracterizada como racista, por exemplo, só para ficar nesse exemplo, porque aquilo é humor. Então, do mesmo jeito que uma pessoa que atira no outro num filme não é um assassino. Não é simples isso. Mas, de novo, por que isso passou? Qual foi o ponto de virada? O ponto de virada foi, não importa se é uma arte, se não é uma arte, se tem um gatilho, se aquela pessoa se sente ofendida ou sensibilizada, isso basta. A pessoa não tem o direito de fazer. Hoje mesmo em filmes, as pessoas em dramas, outro dia eu vi um humorista falando, as pessoas falam qual a liberdade, qual o limite do humor, eu não pergunto qual o limite do drama. Mas o limite do drama também tem sido discutido. A gente vê em filmes, essa cena aqui, é importante explicar que é um contexto de época, ou essa cena aqui é importante dizer, se você tem o estômago forte, não assista. A gente está chegando nesse ponto. De novo, porque a sensibilidade alheia passou o seu limite daquilo que eu posso falar. Se aquilo que é a sua sensibilidade for o limite do que eu posso falar, eu preciso conhecer todo mundo com quem eu falo. Como é impossível, não tem como. Agora, essa relativização dos conceitos, das leis, do entendimento da liberdade de expressão, vem afetando muito, por exemplo, a vida de jornalistas, né? Todos nós que trabalhamos na imprensa. Então, uma lei que me parece que vem sendo relativizada de uma maneira assustadora é a lei de acesso à informação. É algo que cada vez mais é difícil obter informações que está garantida na lei que você tem acesso. Como você vê especificamente essa história da lei de acesso à informação, principalmente para quem exerce a profissão jornalística? A lei foi, aliás, um grande... Eu me lembro quando essa lei surgiu, em 2011, salvo engano, ela foi um grande boom. Os jornalistas queriam saber de documentos da época da ditadura, de, enfim, diversas épocas que estavam ocultas e documentos ocultos, e foi uma febre. Me lembro de, até como advogado, atuar muito para buscar essas informações, entrar com pedidos e etc. E um avanço imenso, de fato. A gente conhecer o nosso passado é essencial. E o nosso passado estava oculto justamente, ou sobretudo, por um período de ditadura militar. Agora, subvertemos a lei. Subvertemos a lei. A lei tem duas exceções, que é documentos sigilosos não podem ser acessados e documentos de ordem pessoal não podem ser acessados. Os nossos governantes e os nossos juízes passaram a entender que tudo é documento pessoal. Exatamente. Ou sigiloso. Se a gente for por aí procurar o que está sob sigilo de 100 anos hoje no Brasil, tem tudo, tem agenda de presidente, tem de primeira-dama, tem não sei o que, tem de tudo. Tudo foi posto em diversos governos, nesse governo, no governo anterior, todo mundo tem usado essa lei para isso, inclusive os juízes, a quem em tese a gente poderia reclamar dessa subversão da lei,
também utilizam isso, e a gente tem visto com essas questões de convites de ministros, do próprio Supremo, pedidos a eles de explicações ou de entregas. Esses documentos não podem, porque não teve gasto público, porque são pessoais, a gente não pode entregar. Quer dizer, a lei não serve para mais nada. Se tudo é sigiloso ou pessoal, então não tem mais nada para ser pedido a partir dela. Esse é um perigo muito grande, né? Nós temos a relativização dos princípios democráticos, por um lado, da lei, como você bem colocou, e, por outro lado, nós temos uma visão de que aqueles que são fiscalizados são tratados, na verdade, de uma forma que se sentem ofendidos pessoalmente, não só uma ofensa pessoal, mas como se aquilo fosse uma ofensa à democracia. Hoje, qualquer crítica que se faz ao governo, a instituições, é lido pelo outro lado como um atentado à ordem democrática. É possível, nesse mundo que nós estamos vivendo, restabelecer o senso de direito, de princípios democráticos, de dar o devido valor, inclusive, à oposição e ao tom crítico? O Brasil sempre foi autoritário. Nós não inventamos isso agora. Mas nós perdemos a medida. Isso, sem dúvida alguma, nos últimos anos. E, sobretudo, perdemos a medida a partir desse momento que foram os inquéritos das fake news em 2019. O autoritarismo, ele tem muito a ver com os governos e juízes entenderem que o Estado está neles. Né? É engraçado, você vai para países muito mais abertos, vamos dizer assim, como os Estados Unidos, e os juízes ou os governantes acreditam que eles estão nas instituições, né? Que eles estão ali representando as instituições, mas as instituições falam por si. A gente aqui não. A gente acha que as nossas instituições são muito frágeis. Então, as pessoas são mais importantes que elas. Né? Então, o juiz fala em nome do tribunal, o governante fala em nome do Estado, né? Confunde o que é governo com o Estado, confunde o que é só pessoa com governo. Tudo isso aqui simboliza uma visão muito autoritária que se tem a respeito do Brasil. O Brasil exerce com muito autoritarismo todo e qualquer poder. Todo governante faz isso, todo juiz faz isso, e isso resulta em situações como essas. As leis são subvertidas, as visões sobre censura se tornam regra, porque as pessoas acham que a visão delas deve imperar. Não importa a visão dos outros, importa a minha. Se eu acho que é isso, então eu vou impor a minha visão de mundo sobre o Estado, sobre os outros, sobre os demais. Isso acontece também na execução das leis, na forma de se lidar com tudo, Dávila, com tudo no Brasil. Agora, é interessante que essa questão das instituições, sempre existem pessoas que têm uma visão que eu chamo de decano, tem o gravitas, que entende que, além de ser juiz, você é um cidadão e vive nesse regime democrático, tem apreço pelas leis, pelos princípios democráticos. E no meio desse inquérito da fake news que você defendeu, tem uma passagem do juiz Celso de Mello, que eu até anotei aqui no livro, que eu achei muito interessante, que deveria ser um marco para o Supremo, principalmente, balizar o seu julgamento. Eu vou até ler aqui, audiência, porque é realmente extraordinário. Celso de Mello, ministro do Supremo, diz o seguinte: a censura, qualquer tipo de censura, mesmo aquela ordenada pelo Poder Judiciário, mostra-se na prática ilegítima, autocrática e essencialmente incompatível com o regime das liberdades fundamentais consagrado pela Constituição da República. Que entendimento maravilhoso! Esse entendimento vai prevalecer sobre as paixões políticas? Ou você acha que isso foi, assim, um devaneio de um grande jurista ao se manifestar numa hora que ele entendeu que aquilo estava passando do limite? É uma frase bonita, mas difícil de ser exercida na prática. E a liberdade de expressão, ela precisa desse exercício na prática.
Sabe, Dávila, eu sempre digo que o grande teste da liberdade de expressão é justamente você acreditar que ela deva ser concedida ao seu adversário, né? Então, aquele que pensa diferente de você, aquele que você até tem alguma repulsa ou ojeriza, ou, enfim, a pessoa que fala bobagem o tempo inteiro, aquela pessoa é que merece a liberdade de expressão, ou a sua defesa da liberdade de expressão. Defender a liberdade de expressão da gente, defender a liberdade de expressão do ponto de vista teórico é muito fácil. Agora, ser coerente com a defesa da liberdade de expressão, na prática, é que é o grande exercício. Nós só amadureceremos enquanto nação, no sentido de progredirmos em relação à liberdade de expressão, o dia que nós todos, né, em que a imprensa conseguir ser coerente na defesa da liberdade de expressão, todos os dias, independente de quem fala, porque em geral é assim, né? A esquerda falou não sei o que, a direita vai lá e fala, que ele seja punido. Aí, vice-versa. A direita falou algo, a esquerda, que ele seja punido. Aquela pessoa que a gente não gosta falou algo, que ele seja punido. E a liberdade e a censura é sempre um bumerangue que volta na testa de quem lançou. Eu sempre digo isso e é uma grande verdade. A gente lança a censura e ela volta pra gente. A gente tem visto isso agora, no dia a dia. Muitas vezes, de alguma forma, a gente acreditou, ou parte até, até de jornalistas, acreditam que a liberdade de expressão nas redes sociais deva ser relativizada por essa ou aquela razão, acreditando até que uma certa higienização do debate ali nas redes sociais pode migrar esse público para a imprensa mais tradicional e tal. E os tribunais, muitas vezes, censuram a imprensa com os mesmos argumentos que utilizam para censurar as redes sociais. E vice-versa. Quando a imprensa é censurada, às vezes as redes sociais comemoram. E fica aguardando porque a censura que foi feita à imprensa vai ser devolvida às redes sociais. Nós precisamos combater a censura, ponto. Independente de a que partido, ou defender o discurso de todo mundo, independente de qual discurso for. Do dia que a gente conseguir fazer isso, essa frase vai, enfim, conseguir ser aplicada. Agora, André, voltando a um ponto que você já tocou, mas que mostra também que existe uma censura que não tem nada a ver com o poder oficial. A política de cancelamento, por exemplo, não é uma decisão de governo, de instituições, é uma decisão, vamos dizer, de uma sociedade civil ali, meio anônima que existe. Como você vê o fenômeno da política de cancelamento? Essa também é outra tendência de censura para o futuro. A gente falou do wokeismo, né? E o cancelamento também. Porque é uma mobilização das pessoas, mas não é uma mobilização... Eu até diferencio, Dávila, boicote de cancelamento. O boicote eu entendo como uma organização espontânea das pessoas. Então acontece, alguém não gosta de alguma coisa, a empresa X teve determinada fala, e aí eu vou lá e falo contra ela, o outro fala também, e aquela reunião espontânea mobiliza-se contra a fala que foi feita, da marca, da empresa e tal. Isso é boicote, faz-se um boicote, não vamos comprar esse produto, etc. Cancelamento é outra coisa. Cancelamento é você utilizar o seu poder, e o poder aí, às vezes, de visibilidade, não necessariamente um poder econômico, para prejudicar um terceiro, difamando aquele terceiro, tirando patrocínio, às vezes, de determinado atleta, de determinada emissora, de determinada empresa. E esse unir-se de forma artificial para uma finalidade que é criminosa, que é difamar o outro, isso é crime. Então, o cancelamento é feito pela sociedade civil, mas é uma forma de censura, sem dúvida. Por quê? Porque você impede que aquela pessoa, ou que aquela empresa, ou que aquela marca esteja hidratada, oxigenada suficientemente de dinheiro, de estrutura, para continuar exercendo a sua liberdade de expressão. Então, quando você desidrata com o cancelamento determinada pessoa ou empresa, você impede que ela siga exercendo a liberdade. É, portanto, uma forma de censura. E é uma forma também de exercício criminoso da sua liberdade. André, você acha que a polarização política vai transformar cada vez mais a liberdade de expressão em algo raro na sociedade? Você entende que a polarização política cada vez mais caminha
para um mundo onde quem está no poder vai querer exercer a censura para cercear os seus adversários? Isso acontecerá se nós entendemos que a polarização política, que os polos políticos, existe um bom e um mal. Né? Então, se nós passarmos ou entendemos que determinada ideologia é criminosa ou criminalizável e outra não, a outra é democrática, uma é democrática, a outra é antidemocrática, isso vai, sem dúvida, ser um problema. Se nós entendemos que não importa qual a sua ideologia, mas se a ideia que você defende, se a sua ideia é bacana, se a sua ideia é interessante, se você está promovendo o debate com a sua ideia, não importa qual a sua estratificação ideológica, isso não haverá problema. A gente tem tido problema no Brasil com a polarização, muito em função, entendo eu, muito em função dos tribunais acreditarem, ainda que não explicitamente, mas acreditarem que as redes sociais ou que determinados jornalistas ou determinados influenciadores são de uma ideologia que não é bem-vinda na democracia, vamos dizer assim, né? E aí chama-se a isso de extrema-direita ou qualquer coisa do gênero. Isso é ruim. A gente precisa entender que as ideologias tendem a fazer parte do debate público, sejam elas quais forem, e que desde que essa defesa seja uma defesa em prol do debate, está valendo. E precisa ser respeitado. Se a gente fizer isso, a polarização jamais vai ser um problema. Ao contrário, a polarização vai fazer parte de uma engrenagem, de um dinamismo democrático que só vai fazer crescer. Quando a esquerda critica a direita e quando a direita critica a esquerda, ambas crescem. É isso que é democracia. Agora, tem uma coisa interessante, né? Um contraponto a isso que você acabou de dizer é que a polarização leva a uma intolerância maior. E ao levar essa intolerância maior, amanhã o sentimento de restabelecer, entre aspas, a ordem é mais forte do que manter a liberdade. Esse conflito nós vimos muito hoje em países, inclusive na América Latina e tal, e que até com governos que são reeleitos com grande margem, né, de aceitação de voto popular mesmo. Como você vê esse conflito da preservação da liberdade versus a preservação da ordem? Porque parece que são duas coisas incompatíveis, que quanto mais liberdade, mais temos de conviver com a desordem. E chega um momento que essa desordem se torna intolerável e aí as pessoas passam a priorizar a preservação da ordem versus o sacrifício da liberdade. Como você vê essa dualidade? A ordem é justamente permitir-se a liberdade, né? Existe desordem se a liberdade não existe. As pessoas se confundem com as seguintes visões a respeito do que a ideia de ordem está embutida de um conceito equivocado sobre, por exemplo, o que é democracia, o que é verdade, o que é ciência até mesmo, no sentido de que são pontos de chegada. Agora a gente chegou numa visão sobre o que é democracia que não pode mais se discutir nada, né? Que eu até comentei anteriormente sobre o racismo. Não, o racismo não se discute mais. Então, democracia não se discute mais, verdade não se discute mais, ciência não se discute mais. São pontos de partida. Se a gente entender que a ordem de uma democracia é justamente não haver a ordem, que ela está permanentemente sendo construída pela desordem bem-vinda do debate, a gente talvez consiga conciliar esses dois valores, liberdade e ordem. Se não, a gente precisa fazer uma escolha. Se eu entendo que os conceitos debatidos são um ponto de chegada, que no momento em que nós decidimos o que é democracia não pode mais ser discutida, a ordem ela vai passar a ser autoritária. Porque é uma ideia que então está ali inquestionável. Nada menos democrático, vamos dizer assim, do que uma democracia em que a visão de democracia ela é imposta por uma pessoa, ou por um conceito, ou por um teórico. Não. É justamente na desordem do debate que a gente consegue manter viva a ideia de democracia. É um organismo vivo, esses conceitos todos, e o debate é o motor desse organismo, né? Qualquer outra visão que não seja essa é uma visão de ordem autoritária, a meu ver, Davi. Eu me recordo um livro, muitos anos atrás, que eu li, você certamente leu como estudante de Direito, que era o Direito Quântico.
E o direito quântico tinha uma frase muito bonita sobre isso, né? Que falava que a desordem é uma ordem na qual nós não gostamos. E parece muito isso que você vem tocando, né? Essa desordem que nos incomoda, também uma forma de enxergar as coisas por um outro ângulo, questionar algumas verdades, né? E mesmo tocar num ponto de reviver certos princípios e valores que às vezes acabam caducando, né, com o passar do tempo, como você bem mesmo falou sobre a questão da escravidão no Brasil, como esse é um valor que era um valor permanente no século XIX e que depois tornou-se um valor que foi revisto pela sociedade e foi até moralmente condenado, né? Sim, sim, com certeza. E quantos outros não são assim? Exatamente. E não serão assim? E se nós não permitirmos que o debate exista, não serão. Não serão apenas se nós tomarmos as verdades todas como inquestionáveis. É muito nocivo. É muito nocivo. Imagina só, se a gente acreditasse... Hoje a gente acredita que a gente chegou, então, no ponto sobre tudo em que já é suficiente. Não, o que a gente acredita hoje sobre democracia, ou sobre racismo, ou sobre o que quer que seja, já é suficiente. Bom, mas e se as pessoas tivessem pensado essa mesma coisa há 3 séculos atrás? Estaremos todos hoje onde? Então, dá para pensar que talvez daqui 3 séculos as pessoas olhem para nós e falem assim, não acredito que eles achavam que eles já tinham chegado no ponto adequado de discussão sobre esses temas. É tolo, é uma visão narcísica nossa. Os nossos tribunais, os nossos juristas, os nossos teóricos não podem ser narcísicos a ponto de achar que nós chegamos num ponto suficiente de debate que agora é só manter, é só deixar ali na estante, né, as nossas verdades e que elas não podem ou não devem mais ser discutidas. Isso é ingênuo de tal maneira que eu não tenho como não pensar que existam pessoas maliciosas e que acreditem que essa visão de mundo lhes favoreça e por isso advoguem em favor disso. André, muito obrigado pela sua conversa aqui hoje espetacular, esclarecendo esse tema de enorme importância para a nossa democracia, né? Quanto mais a liberdade de expressão está em risco, mais a própria democracia e seus princípios estão em risco, né? Então, parabéns pelo trabalho que você faz nessa defesa incansável da liberdade de expressão e esperamos que nós estejamos vivendo daqui a pouco, saindo desse conflito com uma visão um pouco mais amadurecida do que é a liberdade de expressão e com a volta do respeito à civilidade, à tolerância e à virtude aristotélica que são tão importantes para que nós possamos viver plenamente a liberdade de expressão. Muito obrigado. Obrigado, Dávila, foi um prazer. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.